Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar hoje tendo nossa primeira videoaula, lembrando que é pela necessidade do distanciamento social por causa da quarentena. E nós vamos falar do capítulo 5, Desigualdades Socioeconômicas, Vários Mundos no Mundo. Lembrando que vocês podem a qualquer momento mandar e-mails tirando dúvidas conforme a necessidade. Estou aqui disponível para responder qualquer situação que vocês precisarem. Então, nós começamos a falar de desenvolvimento econômico e nos preocupar com isso no período de Guerra Fria. E aí criou-se regionalizações econômicas, ou seja, agrupar territórios do mundo levando em consideração critérios econômicos. No período de Guerra Fria, nós tínhamos duas potências, o mundo bipolar, capitalistas e socialistas, nós dividimos o mundo economicamente em países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Como que isso funcionava? Os países capitalistas ricos faziam parte do primeiro mundo, os capitalistas pobres do terceiro mundo e os países socialistas do segundo mundo. Porém, esse fator acabou entrando em desuso posteriormente, quando a União Soviética se dissolveu, encerramos a Guerra Fria, e aí você não tem mais as potências de segundo mundo, que eram os países socialistas. Ainda hoje você ouve o termo falar que aquele país é de primeiro mundo, porque eram países ricos, desenvolvidos, ou aqui é terceiro mundo, são países menos desenvolvidos. Nós temos um mapa no qual você vê essas três regiões no mundo. Vocês podem, lembrando que esse vídeo você pode voltar várias vezes, então você pode depois analisar os mapas. Depois, nós temos a divisão dos países em centrais e periferia. Por que isso? Porque a gente analisa o mapa de forma azimutal. Olha o mapa aí. Quando você vai olhar o mapa dessa forma, você percebe que os países ricos, eles ficam ao centro e os países em torno ficam nas áreas periféricas. Lembrando que também não é uma regionalização perfeita, porque você percebe que a Austrália também ficou lá como periférico e por vários outros fatores. Também caiu um tanto quanto em desuso. Posteriormente, países do norte, países do sul, lembrando que é uma analogia, um simbolismo, porque não respeita exatamente a linha do Equador, do qual considera os países do norte como ricos, países do sul como pobres. Mas aí você observa que, como não respeita a linha do Equador, a Austrália, por exemplo, que está lá ao sul, é considerada como um país rico. Na verdade, é um país rico. Então, também caiu em desuso por causa dessa dificuldade de associação. E aí, houve a necessidade de outras regionalizações, por exemplo, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A ONU que criou de acordo com níveis de desenvolvimento. Sendo que a gente precisa lembrar que não tem a ver só com poder de dinheiro, tem a ver com condição de vida da sociedade. Não adianta um país ser rico e a população estar muito pobre ou não ter acesso aos recursos que essa riqueza poderia gerar. E esses países subdesenvolvidos, considerados pobres, eles possuem níveis de desenvolvimento diferentes. Por exemplo, o Brasil é um país que ele é subdesenvolvido, mas ele está em crescimento, ou subdesenvolvido industrializado, porque as indústrias caracterizam o crescimento, elas fomentam o crescimento econômico para os países. Então, houve a necessidade de colocarmos mais um termo nisso, que são países emergentes. Então, hoje a gente tem os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos e os países emergentes. Então, aí no mapa a gente tem essa configuração de como fica o mapa formando essas regiões. E aí, como é que a gente avalia tudo isso? São criados vários índices econômicos, socioeconômicos, para poder analisar. Eu peguei essa imagem do livro para vocês depois lerem com calma, que vai falar de índices conhecidos para a gente, alguns nem tanto. Por exemplo, vários indicadores que existem, são muitos indicadores, mas a gente vai destacar o IDH, vocês obviamente sabem, mas não custa a gente relembrar. O IDH ele vai falar
de saúde, ou seja, o quanto essas pessoas estão vivendo, estão tendo acesso a saúde adequada, a expectativa de vida é muito ligada a esse fator, né? Porque entende-se que se a pessoa tem um bom acesso à saúde, alimentação, saneamento básico, ela vai viver mais. Educação, ou seja, que níveis de escolaridade essas pessoas estão alcançando, se o analfabetismo tem um índice muito grande no país ou não, e a renda per capita, ou seja, renda por pessoa. O problema desse índice econômico é justamente que essa renda por cabeça, ela é um tanto quanto fictícia. Se você for pensar aqui no Brasil, por exemplo, no qual a gente tem um grande problema de desigualdade social. Por isso, a gente tem o índice Gini, que ele justamente mede níveis de desigualdade social pelo mundo, ou seja, mede a desigualdade de renda. É muito necessário a gente usar os dois índices ao mesmo tempo para realmente entender se esse país é um país desenvolvido, ou está em desenvolvimento ou subdesenvolvido. O mapa traz justamente esses níveis de desigualdade social espalhados pelo mundo. A gente consegue perceber aí que o Brasil tem um altíssimo nível de desigualdade social, mesmo estando entre as 10 principais economias do mundo. O IDHD é justamente isso. Ele foi criado para mostrar de verdade o IDH ajustado à desigualdade. Ou seja, os países é a junção do índice Gini com o índice IDH. Mostra bem mais uma realidade nesse desenvolvimento socioeconômico dos países. E aí, a gente entra nos bolsões de pobreza mundiais. O que acontece? Hoje, a ONU ela caracteriza como 13 grandes bolsões de pobreza no mundo. Como é que eles avaliam esses bolsões de pobreza? Através do nível de nutrição daquela população, ou seja, se as pessoas consomem menos de 2.200 calorias por dia, seria considerado uma subnutrição, ou níveis mesmo de pobreza extrema, onde as pessoas passam literalmente fome. Observa-se também a questão das moradias, do saneamento básico, das condições de vida de um modo geral dessa população. E a partir dessa necessidade, desses grandes bolsões de pobreza, a gente tem a criação no ano de 2000, nos índices de desenvolvimento, ou seja, 8 jeitos de mudar o mundo. Essa criação eram metas a ser solucionadas pelo mundo, comprometimento do mundo, e a primeira meta justamente seria acabar com a miséria e com a fome no mundo. O livro traz para a gente um mapa e a gente sabe, né, que a gente não conseguiu ainda concretizar isso, acabar com a fome do mundo, mas a gente já tem algum avanço em relação a essa situação. Esses 8 critérios, né, esses 8 degraus a se seguir, eles são feitos um por um mesmo. Você precisa sanar um para depois sanar o outro e assim vai. E aí, 2015, a gente vê que tem a necessidade de acrescentar outros objetivos. A palavra que estava me fugindo. Outros objetivos que são ainda erradicar a pobreza, mas lembrar que a gente tem também que ter esse crescimento preocupado com o meio ambiente, preocupado com o nosso desenvolvimento sustentável, porque, obviamente, não adianta acelerarmos todo o processo e destruir o planeta. Mas vocês percebem que continuamos como primeiro item, né, primeiro objetivo, a erradicação da pobreza, agora de um modo geral, não só a fome. E em todos os países do mundo, inclusive os países que são desiguais, países que você tem um índice de desigualdade dentro do país muito grande, ou seja, não só são os países miseráveis, mas todos os países que passam por essa dificuldade. E aí vocês observam que são esses 17 objetivos a serem seguidos. E aí a gente vai falar de Brasil. Bem, a gente sabe que as nossas condições socioeconômicas são bem adversas, ou seja, uma grande parcela da população tem níveis bem inferiores
em relação seus rendimentos, em relação a acesso à saúde, educação, moradia. Porém, de um tempo para cá, nós somos considerados um país muito promissor em relação a essa economia. Por quê? Nós estamos vendo um bom crescimento e esse crescimento sendo investido na população. Pois é, gente, já foi muito pior do que é hoje. Então a gente percebe, eu botei aí essa tabela para vocês observarem, por região, o quanto foi diminuindo, ou seja, o recuo da pobreza nas regiões. É muito importante, obviamente, para a gente, para nós cidadãos, e também para os governos, que melhore esses índices para poder, quem sabe, no futuro, podemos ser considerados países desenvolvidos. Para isso, é muito necessário aumentar cada vez mais os níveis de escolaridade, investir na educação, melhorar a saúde. E, obviamente, né, principalmente nesse momento, também é necessário manter ou fomentar as atividades econômicas para que a gente consiga unir essas coisas e se manter num bom IDH e melhorar cada vez mais o nosso índice Gini. Bem, gente, é mais ou menos isso que a gente tem para conversar. Manda dúvida para mim, por favor. Façam as atividades para salientar mais as dúvidas e espero estar muito em breve junto com vocês para a gente poder conversar diretamente sobre os assuntos, que é muito mais legal, tá bom? Muito obrigada, beijinho, saudade.